cantar, dançar e atuar. O ator Pedro Henrique Lopes fala como usa essas e outras habilidades em cima dos palcos nos espetáculos Luiz e Nazinha e Chacrinha, o musical. Olá, Pedro, seja bem-vindo ao Jogo Aberto, é um prazer ter você aqui conosco. Então, a peça Luiz e Nazinha ela é voltada para o público infantil, mas conta a história do rei do Baião, Luiz Gonzaga. Como foi a ideia de comunicar ao público infantil a história dele? A gente começou, na verdade, a criar o Luiz e Nazinha durante o ano de 2013, que foi o ano do centenário do Luiz Gonzaga. Então estava muito em voga já a história do Luiz Gonzaga, a figura dele, a obra dele. E a gente percebeu que estava tendo muita coisa, contando a história dele, exposição, celebração, mas nada específico para o público infantil. E aí, olhando a biografia, vendo do que se tratava a história geral do Luiz Gonzaga, a gente viu que tinha uma fábula ali no meio. A gente percebeu que existia um espaço ali que precisava ser contado para as crianças. Que nunca tinha sido explorado, Que né? nunca tinha sido explorado, exatamente. Até no filme, o filme famoso Gonzaga de Pai para Filho, tem a história que a gente conta na peça, a história do Luiz Gonzaga com a Nazarena, né, que é a Nazinha, só que contada muito rápido, só para ilustrar, porque essa história de amor foi a grande responsável pela carreira dele deslanchar. Porque o pai dela não era contra o relacionamento deles, e aí ele teve que sair de lá fugido para o exército, a família dele apoiou ele para o exército, e aí no exército é que ele começou a trabalhar com música, se envolver com música e veio para o Rio de Janeiro depois também, trabalhando com música. Então é exatamente nesse pedaço de história da vida dele que a gente se concentra, que fala um pouco da infância e do começo de juventude, quando ele descobre o primeiro amor, quando ele se apaixona pela Nazarena, né, pela Nazinha. E a gente conta essa história com o pai malvado dela que realmente existiu, com os pais dele lutando no sertão para criar os filhos, criar a família, apesar da seca, apesar de todo as dificuldades que a gente sabe que existe no sertão nordestino. Não só lá, né? Hoje em dia a questão da água está aí assombrando todo mundo. Então, foi exatamente nisso. A gente tinha um casal, tinha um vilão e tinha as pessoas que ajudam o mocinho. Então a gente percebeu que tinha uma história ali perfeita, pronta para ser contada para as crianças como uma fábula moderna dentro do sertão nordestino. O roteiro original foi escrito por você. Como é atuar no roteiro feito por você mesmo? Tem alguma diferença de atuar com outro diretor ou não? É bom e é ruim. É mais fácil ou é mais difícil? Olha, nem eu sei. Eu acho que talvez tem facilidades e tem dificuldades. O que acontece é que quando você pega um roteiro novo, que você nunca leu e tal, você lê ele para descobrir do que se trata, para buscar nuances, buscar Faz sua interpretação. a sua interpretação a partir daquilo. O que você entende, como você vai falar cada fala daquelas. E quando pega um roteiro que você mesmo escreveu, você lê e você já sabe mais ou menos o que o autor quis dizer. Sim, você já sabe como você queria que o ator interpretasse. Exatamente. Né? O que é bom e é ruim porque o diretor vem com outra... Com outra ideia. Às vezes com outra ideia. Você pensa assim, opa, o autor não queria fazer isso. Não foi exatamente isso que eu pensei. Eu até brincava no processo de ensaios que falava o autor é vivo. Que a gente brinca, né? Que trabalhar com Shakespeare não tem como perguntar para o autor o que ele quis dizer com aquilo. Mas assim, acho que tem um lado positivo, mas tem que abrir mão também. Porque muitas opções que a direção acaba fazendo não são exatamente o que eu pensei durante a elaboração do roteiro. E às vezes é melhor para o espetáculo, porque o diretor pensa como um todo, ele não pensa só no texto ou só na interpretação de um ator. Então, acho que tem que saber abrir mão também para poder fazer o trabalho fluir com muita humildade. E qual a diferença, na sua opinião, de interpretar para o público infantil e para o público adulto? Tem muita diferença. E, ao mesmo tempo, assim, a verdade em cena tem que ser a mesma. Uhum. Independente se você está fazendo um Cachorro dos 101 Dálmatas, por exemplo, ou se você está fazendo um Hamlet. A verdade é a mesma. O que muda é a resposta do público, né? A criança eu acho que é mais sincera, porque um adulto, às vezes, ele não está gostando do espetáculo, mas ele fica comportado, fica quieto, não levanta.
ele sabe as normas sociais ali daquele ambiente, daquele momento. Até porque a criança tem a questão de... É mais difícil você prender a atenção da criança, né? Então, eu acho que é um público mais sincero, assim, o público infantil. E para você, eu acho que o jogo de triangulação com a criança é diferente do jogo de triangulação com o adulto. Com o adulto, o máximo você pede uma cumplicidade no olhar, você joga alguma coisa, dependendo da peça, né? Se for um espetáculo mais fechado, mais naturalista, você nem faz nada disso. Mas eu acho que o tipo de imersão do espectador no espetáculo muda, da criança para o adulto. E aí eu acho que o trabalho do ator é em função de trazer o público para você, utilizando o que a gente tem ali disponível naquele momento, né? Além de interpretar, você canta e dança. Isso ajuda a prender a atenção da criança, né? Como você adquiriu essas habilidades? Você fez algum curso, algo diferente, ou era um hobby seu e você acabou juntando com o trabalho? Olha, eu canto e danço. Eu sempre cantei, assim, desde eu comecei a cantar na igreja bem novinho, mas minha mãe fala que desde bem novinho eu cantava Xuxa. A primeira música que eu cantei inteira acho que foi Full Gás, tipo uma música que não é música de criança. Meu mundo é você. Tipo, não é música de criança. Então eu acho que eu sempre cantei, assim. E meu avô, de parte de pai, de parte de mãe, é seresteiro, então eu sempre cresci ouvindo Nelson Gonçalves e coisas assim. Meu pai cantava em igreja e eu comecei cantando em igreja também bem novinho. Então, assim, quando eu comecei... Na verdade, comecei a fazer teatro antes e a cantar, mostrar para os outros que eu sabia cantar um pouquinho depois. E tanto que eu comecei a cantar no teatro também um pouco depois. Até porque atualmente é muito importante, né? O ator, ele não somente encenar, né? Ele cantar e dançar. Sim, quanto mais ferramenta o ator tiver para ele, melhor. Porque para um personagem que precisa, por exemplo, fazer hipismo, se o cara já monta a cavalo, é muito mais fácil. Precisa de moto, se o cara... Acho que toda habilidade, todo esporte, toda luta, tudo que a gente traz pra gente, acho que ajuda aos personagens que a gente pode fazer na vida, né? E a questão da dança, assim, foi correr atrás. Eu comecei a fazer aula já depois de grande, fiz aula de jazz, umas aulas de dança para musical mesmo, para poder ter um pouquinho mais de coordenação motora do corpo e consciência corporal. Na faculdade também, eu fiz faculdade de teatro, né? Na faculdade tem aula de dança, aula de barra, de balé, para você ter mais consciência corporal. Tem aula de expressão corporal, para você aprender a... Então, assim, essas coisas todas me ajudaram muito com a parte de dança, que é onde eu tenho um pouco mais de dificuldade aqui. Então, como você mesmo mencionou, o espetáculo, além de contar a história de amor de Luiz e Nazinha, né? Ele tem um papel social importante, porque ele fala toda aquela questão da seca no Nordeste, a falta de água, que são assuntos muito discutidos hoje em dia. Como que é abordar esse tipo de assunto numa fábula infantil? No espetáculo ele aparece como mais uma dificuldade que o protagonista enfrenta, né? Ele não é tipo, olha, temos que preservar a água aí, não é isso. A gente apresenta a questão da água de forma muito delicada, mas que as crianças embarcam e percebem que aquilo que está acontecendo em cena de ruim com o personagem é por causa da falta d'água. E está faltando água aí por inúmeras razões, né? Mas aí no espetáculo aparece com o Luizinho, né, que é o Luiz Gonzaga, e a família dele sofrendo porque a plantação deles não tá dando a colheita necessária que eles precisam para sobreviver, para vender o material que eles produzem, para se alimentar. Então, essa dificuldade faz com que a família se mobilize em torno disso. Então, o Luizinho, ele reza para que chova, e aí a gente entra na obra do Luiz Gonzaga, porque o Gonzagão passou por tudo isso de verdade, e a obra dele é muito em função do sertão nordestino. Então, tem a questão da água muito presente dentro. O Asa Branca, por exemplo, é completamente sobre a falta d'água, sobre o calor do Nordeste. Aí vem o Súplica Cearense, que é uma música que ele pede para chover, uma oração que ele suplica a Deus para chover. A gente no espetáculo utiliza essas músicas para fazer com que os personagens se comuniquem com o público através da obra do Gonzagão, para tocar nessa questão da água, da preservação, sem ser didático, sem ser chato e óbvio, né?
E essas músicas, elas são cantadas também por vocês no espetáculo. Você pode dar uma palhinha pra gente de algum trecho? Ai, vou cantar do começo, né, que é mais animado, porque se for cantar súplica a gente vai começar a chorar. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião, e quem quiser aprender, favor prestar atenção. Morena, chega pra cá, bem junto ao meu coração, agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Aí. Bacana. Além de Luiz Nazinha, você também está atuando no musical do Chacrinha, né? Como está sendo essa experiência de atuar em duas peças ao mesmo tempo? Dá tempo de descansar entre elas ou você tem que sair correndo para conseguir chegar nas duas? Tem dia que dá. Assim, varia muito porque tem dia que tem muita criança e aí a gente atende todo mundo, tira foto. E aí é uma correria de um teatro para o outro, porque aos sábados a gente faz 2 sessões lá no Chacrinha. E aí são 2... a primeira começa às 4, tem que chegar mais ou menos às 2 para poder preparar, para microfonar, maquiar, aquecer, fazer tudo para que o espetáculo ocorra da forma correta às 4. Então, acaba 12h15, mais ou menos, o Luiz Nazinha, fala com as crianças até 1h30, corre, se der sorte, almoça. Mas, assim, é muito gratificante poder estar em 2 espetáculos tão bacanas ao mesmo tempo. Assim, exige uma disciplina grande, minha como profissional, porque você tem que estar com a saúde muito boa, saúde vocal principalmente muito boa, para que sua voz não falhe, seu corpo não canse só o necessário, não canse além do que ele precisa, né, para realizar, porque aos sábados são 3 espetáculos. É 1 hora correndo, pulando, cantando Luiz Gonzaga, depois 2h30 correndo, pulando, cantando Chacrinha, trocando muito de roupa, que no Chacrinha, como a gente faz muitos personagens, porque são muitos convidados no programa e tal, é muita troca de roupa. Então, assim, a gente às vezes não está em cena, a pessoa assiste e fala, estão ali só um pouquinho em cena, mas a gente faz... a coxia do Chacrinha é uma doideira, é muita troca. E aí termina às 6h30 e tem outras 8. Aí é o tempo de comer, descansar um pouquinho, se preparar de novo para começar outras 8. Aí termina às 10h30. Então, assim, é uma rotina de atleta. Corrido. E aí a preparação é Gatorade para se manter hidratado, água de coco, e alimentação balanceada, saudável. Bom, para terminar, você queria deixar um recado para o pessoal de casa? Eu queria falar com o pessoal de casa para ir lá assistir ao Luiz Nazinha, Luiz Gonzaga para Crianças, que está lá no Teatro Tom Jobim, dentro do Parque Jardim Botânico mesmo, sábados e domingos, às 11 da manhã. A gente vai só até o dia 15 de março. Depois de lá a gente vai para outro teatro, que ainda está esperando para confirmar e tudo. Mas vocês podem acessar o nosso site, que é o luizinazinha, com Z, tudo com Z.com.br. E lá vocês vão saber a agenda do espetáculo, tem as músicas do Luiz Gonzaga para vocês ouvirem, para conhecerem mais profundamente a obra do Gonzagão. Tem material educativo do espetáculo para vocês baixarem, para fazer em casa, com a criança e tal. E vai até só o dia 15. E aí tem o Chacrinha, que vai até o dia 1º de março, lá no Teatro João Caetano. Quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta, sexta e sábado às 8, sábado tem outras 4, domingo às 7. Correria, hein? Correria. E aí depois a gente vai para São Paulo com o Chacrinha, então o pessoal de São Paulo, a partir do dia 27 de março no Teatro Alfa. Muito obrigado pela sua presença aqui, Pedro. Eu que agradeço. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Igualmente. E termina aqui mais um Jogo Aberto.